Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Fast Trades desse dia 27 de 3 de 2022, domingão. Vamos lá, eu vou continuar com a nossa jornada de fazer o vídeo no domingo e na quarta ainda resolvendo algumas questões aí, mas acho que sempre que eu puder vou fazer posts no Instagram até eu conseguir estar com o meu dia a dia mais organizado aí, tá bom? Muito obrigado, valeu a todos vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Eu estou aqui com a gringa aberta, mas eu quero abrir primeiro aqui o nosso mercado. Vamos começar com o índice, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui, legal, ótimo, estamos aqui aberto. O índice, se a gente pegar aqui no semanal, você vê que ele foi onde a gente tinha conversado, né? Onde a técnica dizia que ele iria. Por quê? Porque ele perdeu a 20, veio para baixo, bateu bastante, e aí quando ele perde essas outras médias, ele vem e testa, né, a média de 50, que é normal. Então a gente tem esse teste aqui, ó, tem esse teste aqui, certo? E deve exigir uma correção, tá joia? Mas o que você tem que fazer? Você, eu, todos nós, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar sempre para o trade, né? Tem uns pontos de ajuste, tem essa coisa toda. A gente tem que sempre olhar para o trade, deixa eu até colocar no mensal também. A gente tem que sempre olhar o trade. Tem um ajuste importante aqui no mensal, que ele rompeu levemente aqui, ó. No 407 aqui, né? 119, 407. A gente tem sempre que olhar as coisas numa perspectiva assim, ó. O que a técnica é para mim, para você e para todo mundo que quer fazer qualquer coisa na vida? Ela é só orientadora. Não quer dizer que tudo vai acontecer exatamente como diz a técnica, porque senão o mercado era fácil, todo mundo ganhava dinheiro, e eu estava milionário, talvez bilionário, e né? Então a gente não pode olhar para a técnica e dessa maneira achar que tem santo graal, que a gente vai acertar tudo. Isso não funciona assim. Mas a gente tem que olhar indicações, tá? Então, o que eu vejo, eu particularmente aqui, eu vejo que essa é uma região aqui que é os 120 mil pontos, é uma região importante, é uma região que chama defesa, né? Chama defesa. Eu vou até dizer para vocês que eu olho para essa situação aqui, ó, tá? Eu olho para essa situação aqui, eu vejo essa região aqui, ó, como uma região muito importante de decisão de trade, porque se o índice perder essa região, a gente vai ter quase um ombro, cabeça a ombro no mensal. Vai ser igualzinho? Não vai, porque não existe esse negócio de figura perfeita, exata. Mas o que a gente tem que olhar, o que eu sempre explico aqui para vocês entenderem, é que você tem um morro. Aí veio o Covid, fez um pico, tá vendo? Ó? Claro que teve aqui esse teste aqui, né? Mas teve um pico, esse pico, né? Seria aqui como se fosse a cabeça aqui, ó. Certo? Então, o que acontece aqui? Ou se faz uma montanha nova, que vai lá e vai passar por cima disso aqui, vai fazer assim, ó. Entendeu? Vem aqui assim, ó, e daí você tem um topo maior, etc e tal, que eu não acredito que seja, mas não importa o que eu acho, o que importa é o que o gráfico vai fazer. Mas a partir do momento que você vê isso, você tem que olhar e falar assim, poxa, se o preço vier para baixo, quer dizer que ele não tem mais força para quê? Para subir, certo? E que esse aqui é o primeiro candle azul do mensal. E que, como eu explico para vocês, ó, né, sempre explico isso para vocês. Você tem uma tendência de queda, tá joia? Tem uma tendência de queda, o preço subiu forte, faz um candle azul aqui do mensal. Este candle é o primeiro sinal de tentativa de anular essa tendência de queda. Este candle, em 90% das vezes, falha, vem para baixo.
Tá joia? Assim como falha na queda também, tá vendo? Olha aqui, ó, na queda, ó. O índice estava subindo, ó, subiu, aí ele corrigiu, certo? Vem um engolfão, subiu direto, certo? É a mesma coisa. Então, se eu pegar no diário do... Depois, eu vou pegar o dólar aqui só para vocês verem. O exemplo do dólar é claro, ó. WL Foot, quer ver, ó? Não tá querendo abrir porque profit, pronto. No diário, ó. Vocês vão lembrar que, ó. Tá vendo aqui, ó? Faz um primeiro candle aqui, ó. Ele vai falhar. Ele podia até ter ido até a média de 20 e tal, não sei o que, mas você tem que olhar, você tem que falar, não, ele vai falhar, ele não vai romper. Por quê? Porque, pô, tinha ajuste, tinha essa região aqui anterior, tinha a média. Então, qual é a tendência? Ele falhar. Você não pode comprar porque virou no primeiro azul. Daí, olha só, pau, certo? E aí veio para baixo, tentou defender aqui de novo, falhou, e aí começou, subiu forte, certo? Aonde ele veio? Ele veio de novo na região aqui, que era essa região aqui do fundo anterior. Bateu para baixo e foi para baixo, tá vendo? Então, a gente tem que olhar esses movimentos. Deixa eu voltar lá para o índice. A gente tem que olhar esses movimentos, como este candle aqui, considerando essa tendência, tá vendo? Considerando essa tendência aqui. Então, qual é a tendência de queda? E o que eu tenho que olhar também? Que eu posso estar com um ombro, cabeça a ombro, ou no meu caso, na expressão que eu gosto de usar, eu tenho dois morros, né, e um pico. Então, quando eu tenho esse pico, que é esse camarada aqui, ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que se não tiver força para romper este pico, vai para baixo. Tá joia? Então, fiquem atentos, eu acho que você marca este candle, tá? Marca este candle aqui. Você que tá posicionado, fez compra nessa leitura aqui que a gente fez aqui, ó. Nessa linha de tendência de alta aqui do semanal, lembra que eu falei disso aqui? Eu falei, ó, galera, tem essa linha de tendência semanal aqui, não dá para negar, vai subir e tal. Subiu, pô, pegou aqui, já tira o pé, né? Então já tira o pé, tá ótimo, aguarda, tenha paciência, vamos esperar a semana acontecer, mas a tendência, né, a tendência é de queda, tá vendo? Ó, como aqui, ó, olha aqui, ó, virou azul, ó, aqui, ó, virou azul, é compra, pô, então tem que lembrar que o que está acontecendo, que o que aconteceu no semanal vai acontecer no mensal. Então, se teve um sinal desse no semanal e falhou, vai ter um primeiro no mensal, que é esse aqui, e tende a falhar. Como é que a gente sabe que não falhou? A gente sabe que não falhou, certo? Se romper, mas é difícil romper reto. Por quê? Porque põe um candle forte, né? O mercado não sobe em linha reta, então, poxa, até para você poder ter espaço para ter ganho, considerando que isso aqui é uma região de defesa importante, considerando que a gente está perto aqui, né, das regiões anteriores do índice, etc e tal, né, dos 123 mil, etc e tal, eu diria que não tem trade de compra mais, você tem que esperar o preço recuar e saber que, pô, para quê correr mais riscos, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Vamos aguardar. E aí, claro, você que me acompanha, se viu que eu acho que o mês de março termina positivo. A bolsa termina março positivo. Não sei quanto, mas acho que vai terminar positivo. E a partir de abril a gente vai ter um mês de decisão, certo? Abril define qual vai ser a tendência do índice para o restante do ano. Porque se a gente tiver uma continuidade da tendência de alta, daí vai tentar buscar os 130 mil, vai buscar o topo, etc e tal. Se a gente tiver um candle que fecha para baixo, daí esqueçam, porque daí vem romper, daí vem aqui embaixo nos 95 mil. Eu acho que essa é a tese mais provável, tá bom? Então vocês estão ouvindo aqui primeiro, tá? Qual é a minha leitura? Já tinha dito isso na semana passada, tinha dito que eu achava que podia chegar na média de 50, chegou, acho que agora é a gente acompanhar com mais atenção e não se deixar levar pelo oba-oba, tá joia? Muito papel subiu,
Papel porcaria subiu bastante, não caia nessa onda, tá bom? De se empolgar com coisas porcarias quando o preço está nas máximas, tá joia? É isso. Então esse é o índice, vou limpar aqui, vou pôr no diário só pra gente ver, então tá aqui no diário, ele já deixa um candlezinho de relaxamento, né? De menos força, né? Parabéns aí para quem teve uma boa semana de operações. O WDO FUT, o dólar, tá ali, ele tentou defender a média de 1000, não conseguiu. Eu achei que poderia, né? Falei até que eu achava que isso poderia acontecer. Ele não se segurou, né? Então agora, essa semana, a gente tem que acompanhar. Deixa eu pegar aqui no diário, vocês vão ver no diário. Que tô no diário. A gente tem, né, um candle aqui que não deixou nenhum sinal de defesa, tá vendo? Nenhum sinal de defesa. Então eu não me surpreenderia, tá bom? Eu não me surpreenderia se a gente continuar tendo queda. Eu só vejo compra no índice do dólar, perdão, se ele romper a média de 1000. E aí fazer como fez no índice, que daí vem para cima, daí depois vem para baixo, né? Aquela coisa, aqueles exercícios vem para, perdão, gente. Aí ele vem para baixo, daí depois de vir para baixo, ele vem e sobe, e aí começa a pensar numa oportunidade de compra. Enquanto ele não romper a média de 1000, não tem compra, porque quer dizer que ele acha que o preço está abaixo do preço dos últimos 5 anos. É uma média importante, em algum momento a gente pode ver alguma defesa aí. Achei que aconteceria antes, não está acontecendo, então não vamos ficar pirando. No mensal, ó, ele chega aqui numa média importante, que é a média de 50, tá vendo? Ó? Em que em tese chamaria, isso aqui é uma barra gigante, né? Em tese chamaria uma defesa, mas vamos aguardar. Eu acho que, como eu disse, eu acho que até o fim do mês as tendências se mantêm. No semanal, mesma coisa, ó, passando sem dó. No semanal tem a 400 aqui. Vamos acompanhar o que acontece com esse teste da média de 200 aqui do semanal, que é uma média importante. Enfim, dólar com muita força de queda. Por enquanto não tem nada para fazer no dólar, tá bom? Beleza? E aí o DI futuro, né? No diário aqui, o que a gente tinha conversado? A gente tinha conversado que isso aqui para mim era uma alta só para buscar fazer um topo, ó, um rompimento falso, que eu não me preocupava e que eu achava que vinha para baixo. Veio, para vocês terem uma ideia, a queda foi tão forte porque o mercado se surpreendeu com o IPCA 15 vindo baixo. Eu falo para vocês, muitos de vocês ficam discutindo comigo porque não ficam prestando atenção nos números. Porque assim, se você tiver um estudo, uma planilha, uma coisa que você venha, você me mostra e fala para mim assim, ó, olha aqui, ó, tem tal curva aqui que você não está considerando, tem tal coisa aqui, ó, tem uma explosão de preço que está acontecendo, etc e tal, não sei o que. Agora, muita gente às vezes fica me escrevendo, fica questionando a minha posição, baseado no fala-fala da Miriam Leitão, entendeu? E, tipo assim, a Miriam Leitão é jornalista de economia, que não vive de economia, ela vive de falar. Então, tipo assim, a gente é trader, entendeu? A gente é trader, a gente não é a Miriam Leitão. Então, né, ou porque fulano disse não sei o que, não sei o que lá, e estudo de fulano, estudo de ciclano, show me the data. O GPM tá caindo, vocês vão ver que vai vir aqui, o GPM vai sair agora no final do mês, mais um nível de queda. Em 3 meses ele vai fazer fechamento de queda constante de 12 meses, e o DI tá aqui, ó, na sexta-feira teve suspensão de negociação de títulos porque os preços começaram a despencar. Quem assiste Fast Trade sabe disso há 3 meses que eu tenho falado disso. Isso tendo que ouvir muita gente falando, mas o BC vai subir. Eu falei, mas eu não disse que o BC... Quem disse que eu não disse que o BC ia subir os juros? O que eu disse era que o BC
Como sempre, estava atrasado, e eu tenho falado que ele está atrasado há muito tempo, porque eu olho o DI Futuro faz um tempão, e eu tinha dito que ele ia pegar, ia ter mais uma ou duas altas, para ele estabilizar a média da referência do preço dele. Quem não se lembra disso, eu vou botar aqui no card, está aqui meu vídeo sobre renda fixa, em que eu expliquei, em que eu disse que o DI ia cair. E o DI está caindo, tá bom? E vai cair. Dólar caindo, tá certo? Dólar caindo. Essa conversa da comparação com os juros externos, isso aqui é coisa para boi dormir. O mundo hoje é diferente, tá joia? Houve, e você também viu aqui no Fast Trades há mais ou menos uns 12 meses atrás, houve uma coordenação do Fed com países que são detentores de títulos da dívida pública americana, como o Brasil, para que a gente tivesse liquidez de dólar, etc. Então, tudo isso construiu um arcabouço, uma estrutura de tranquilidade para que a inflação não se transformasse num problema maior. Também acho que as pessoas precisam se lembrar que inflação tem relação direta com o emprego. As pessoas estão com a renda achatada, desemprego, tá certo? As coisas não estão fáceis para ninguém. Então, é importante saber que não tem impulso inflacionário e que o impulso inflacionário que aconteceu foi artificial. Tá certo? Foi causado por uma mudança das placas tectônicas do mundo por causa de uma pandemia. Mas o brasileiro não ficou mais rico nos últimos 2, 3 anos. Não ficou mais rico. Na verdade, os pobres estão mais pobres, porque a inflação destruiu o poder de compra deles, a classe média também. E aí os ricos sempre se viram. Ricos que eu quero falar não são classe média alta, tipo a classe média alta brasileira, tipo assim, gente que, sei lá, que tem um bom dinheiro, tem milhões. Estou falando dos ricos bilionários, né? Então os ricos bilionários não estão sentindo tanto, porque eles sempre dão um jeito, tá certo? Então assim, eu olho para o DI Futuro caindo, né? E acho que isso vai ser a tendência da inflação no Brasil. Vamos aguardar o GPM acho que sai no dia 30, 31, e aí a gente vai ter uma leitura adequada da inflação, mas de novo, eu estou olhando para um período um pouquinho maior. Você que viu o meu último vídeo na quarta-feira, quando saiu o resultado do BC, eu falei, agora é o momento de começar a comprar para você travar seus preços. Na sexta já começou a ficar difícil porque os preços começaram a cair, tá joia? Então fiquem atentos a isso, tá? Porque o mercado vai antecipar, tá bom? Já antecipou vendendo no mais caro possível, que era o que eu falei para vocês que estava acontecendo aqui, ó, nesse volume gigante aqui, ó, tá joia? No topo, volume é venda, tá bom? Então, essa leitura DI, então, foi isso. Vamos olhar a gringa. Gringa, 10-year yield subindo, tá na trajetória, já rompeu a média de 1.000, vai para cima. TLT, né? TLT foi para baixo, tá na trajetória, vai lá pro fundão, né? E aí a gente tem os ativos da gringa, que estão em pontos decisivos da tendência, tá bom? Pontos decisivos da tendência, já deixando até uma falhazinha aqui no caso do Dow Jones. Fiquem atentos nessa região, tá vendo? Eu desenhei essa região no meu último vídeo. É aqui que nós vamos descobrir. É muito parecido com o nosso índice. Se eles rompem, esquece que a técnica fala, se é resistência, se não é resistência e tal. Vai romper com força. Esse é o ponto mais importante para a gente analisar. O SP500 também, ó, região importante, defesa aqui, né? Média relevante, vamos acompanhar o que vai acontecer, a média de 100 aqui. Nasdaq, tá vendo? A Nasdaq já deixa falha. Por quê? Porque ela reflete o risco primeiro. Então ela é um referencial que eu mais utilizo, porque eu sei que se ela, que é das empresas de tecnologia, são as empresas de maior valor agregado dos Estados Unidos, se essa bolsa vai, tudo vai, tá bom? Pode ser um pouquinho mais tarde, mas tudo vai. Euro não conseguiu, né? E me parece que vem para o fundo, tá vendo?
Tá? Então o euro vem para o fundo, isso quer dizer que o dólar deve começar a subir. Ó, o dólar index subindo, fez um pivô de alta e vai buscar, me parece, essa região do topo de 99,50, podendo ir lá no 100. Então fiquem atentos aí com o movimento do dólar. Vamos acompanhar o que vai acontecer no Brasil. O Brasil é sempre mais atrasado nesses movimentos. Por quê? Porque eles vão encher carrinho. Se o dólar for subir, eles vão encher carrinho, tá certo? Então fiquem atentos a isso. E claro, não se antecipa. Usa a média de 1000 como referência. Se não romper lá, você está tranquilo. Bitcoin, o que eu disse? E eu falei, galera, se romper aqui é compra, vai na média de 400. Não, mas não vai, o Bitcoin é para baixo. Eu não entendo. Compram aqui, mas não compram aqui. Né? Pô, tem que comprar. Eu mesmo fiz uma caca. Não vou nem falar disso, porque minha mente não anda boa nesses últimos tempos. Fiz uma caca. Eu comprei o Bitcoin, mas saí na média de 100, ia voltar para comprar no rompimento, não voltei. Um gênio. Mas assim, não foi nunca que eu não acreditava no trade, né? Bobeei, não sei o que aconteceu, não fui lá, não voltei para a posição, dancei. Acontece. Então aqui, ó, tá subindo, tá numa região já que eu já sairia, eu não ficaria para ver o teste na 400, 46 mil, parabéns quem pegou o trade. Ethereum também, ó, Ethereum, né, fez o rompimento da 400, está na região de resistência, nos 32, pode querer ir na de 200? Pode, mas eu faria também parcial, não olharia mais. Petróleo está na decisão, que é o que? Ou isso aqui vai perder e vai virar um fundão, tá joia? Ou ele tem continuidade de pivô de alta para buscar essa região aqui de cima. Se ele continuar a subir, né, a gente não tem o que fazer do ponto de vista de pensar em trade de venda, né? A gente só começa a pensar em trade de venda se essa falha aqui acontecer, perder especificamente aqui essa região do 107, daí eu vejo possibilidade de a gente ter petróleo para baixo, tá bom? Ouro não anda, né? Devolve tudo. Aqui poderia ser um pivô, poderia, mas as médias estão meio perdidinhas, talvez ele venha aqui no fundo para poder voltar. Quem quiser comprar ouro, né? Porque né, eu posso estar errado, seria o que? Rompimento aqui, ó, tá? Fazer esse rompimento aqui no 1964, vai e compra no rompimento. Minério de ferro, ó, tá vendo? Ó, minério de ferro muito parecido com a nossa bolsa, ó. All I have to say. O Obadia me falou que existem histórias sendo ditas que o que está acontecendo com a Rússia é bom para o Brasil e que ajuda nossas importações, etc e tal, que está tendo ingresso de dólar no Brasil, etc e tal, não sei o que. Galera, eu disse isso para ele e eu queria falar isso para vocês porque é um equívoco essa leitura. É assim, a gente é exportador, pronto. E a gente é exportador de commodity. Então você só faz uma conta, você não precisa olhar dado do Ministério das Relações Exteriores, você não precisa olhar nada, você só faz a seguinte conta. O que é que a gente exporta? A gente exporta boi, soja e minério, pronto. O minério de ferro, no ápice da pandemia, custou $219, tá? $219 com um câmbio médio de R$5, vai falar um número aqui. Então, 200, vamos arredondar para fazer uma conta simples, 6, tá bom? R$6. Câmbio médio de R$6, só pra gente ter um número fácil, tá? Então, R$1.200 por tonelada. A Vale trazia para o Brasil, certo? Ela pegava esses $200, chegava aqui, ela tinha que converter por real, então ela gerava uma demanda por R$1.200. Qual que é a demanda por real que ela gera agora? Por 150 com o dólar a 5, para ser justo, certo? Eu não fiz lá em cima maior, então aqui eu faço maior também. O dólar a 5, 750.
R$500 sumiu da parada, de cada tonelada exportada. E se você for olhar para a soja é igual, se você for olhar para o boi gordo é igual. Nós não estamos mais nos preços históricos, porque não existe motivo econômico para os preços estarem altos, tá bom? Não existe, tá bom? O mundo precisa voltar à normalidade. A normalidade é o capitalismo operando com regularidade, cadeia de suprimento funcionando, chinês vindo aqui para competir com um produtor local, indo lá nos Estados Unidos, bater nos americanos para vender mais barato e o preço cair, e aí as pessoas poderem ter percepção de que seu dinheiro vale mais, e daí as coisas voltam a funcionar. Daí a gente vai ter inflação natural, é a inflação decorrente do consumo das pessoas e da vida das famílias que voltou ao normal, etc. e tal. Isso aqui é destruição de valor, isso não é capitalismo, tá certo? Isso aqui não é capitalismo, beleza? Quem acha que isso aqui é capitalismo, eu sempre falo isso o tempo todo, precisa voltar para a aulinha 0 lá, 0000 de supply and demand, por que existe o dinheiro, por que as pessoas fazem troca, entendeu? Por que um cara pega e faz, cuida de galinha, certo? Por que ele precisa do dinheiro, por que ele não faz câmbio, né? Precisa voltar para essa aulinha, né? Porque as pessoas parecem que se esquecem que a estrutura toda funciona porque alguém tem que vender para alguém que é consumidor, que quer receber algo, tá certo? Que eu produzo para me dar lucro, para eu ganhar dinheiro. É daí que vem o negócio, não vem de arbitragem de preço, não é daí. Certo? A gente arbitra preço para a gente poder melhorar a eficiência do sistema capitalista, que é o quê? Pô, o cara que vende minério agora, 150. Por quê? Porque ele quer vender no melhor preço possível. E ele precisa que você compre, porque se você acredita que vai subir mesmo, ele vai ficar muito feliz, porque ele vai vender no melhor preço dos últimos tempos. É isso. Tá bom? Feito. O EWZ subiu e mostra força, mas está chegando na região zona, hein? Chega na região zona tensa das resistências todas do EWZ na gringa. Então é aqui que a gente tem que começar a acompanhar, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com a compra da nossa bolsa, tá bom? A China não anda, né? Você vê aqui, ó, isso é um sinal ruim, a China não anda, tá vendo? Está na mesma região há um tempão, e os emergentes, né, deram uma subidinha defesa da média de 1000, nada demais, certo? Nada demais. Então, se você olhar que a gringa está num ponto de região de defesa, de decisão, se você olhar que o dólar está num ponto de possível virada para cima lá fora, se você olhar que o minério de ferro está fazendo ali um ombro, cabeça, ombro invertido ali em cima de uma média, de uma resistência importante. Ou não, ombro, cabeça, ombro invertido? Não, ombro, cabeça, ombro. Uma média importante, certo? Se você olhar que a gente tem o EWZ chegando numa região de resistência importante, se você olhar o nosso índice e ver que ele parece uma montanha, 120 mil pré-Covid num lado, 130 mil pós-Covid no outro, e agora 120 mil, você olha e fala assim, well. Pode ser que o caipira esteja certo. E o preço de eu estar certo não é nada, é só você gerenciar seu risco, tá certo? E depois você pode falar para os seus amigos, rapaz, eu assisti lá um caipira de Paulinho, Emerson, e ele falou, rapaz, e o cara acertou várias, e ele está falando hoje de novo, dia 27 de março ele falou, já tinha falado na semana passada, mas dia 27 de março ele falou, ó, isso para mim é um ombro, cabeça, ombro invertido. Esse rapaz também tinha falado que a curva de juros ia cair depois da próxima decisão do BC, e ele falou e caiu mesmo. Ele é caipira, meio perdido, mas ele acerta umas e outras, por causa da técnica. Então é isso. Fala para seus amigos que tem um caipira, chama Trader Sistemático, pode seguir ele e tal, que vez ou outra eu acerto uma coisinha ou outra. Tá joia? Então galera de Bitcoin, coins, dica dada, be aware. Galera de petróleo, vamos acompanhar o movimento. Galera de minério de ferro, saiam enquanto vocês podem, com o lucro no bolso. E é isso, tá bom? Na quarta eu volto com o vídeo
E durante a semana eu tento fazer alguma publicação, não sei se eu vou conseguir fazer jornal, a vida ainda continua pesada para o meu lado, mas logo vai estar mais tranquilo, tá bom? Muito obrigado, valeu, Deus abençoe todos vocês, tenham uma excelente semana, muito obrigado, trader sistemático, fast trades, domingueira aqui para vocês, fui, tchau, tchau.